Deus poderoso, em nome de Jesus. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, Nós gostaríamos nessa tarde nous aimerions cet après-midi de invocar a sua presença neste lugar. d'invoquer ta présence dans cet endroit. Senhor, por favor, receba o nosso louvor e adoração. Seigneur, s'il vous plaît, reçois notre louange et adoration. Que a sua palavra possa alcançar cada pessoa onde esta pessoa estiver nessa tarde. Que ta parole puisse atteindre la personne, peu importe où elle se trouve. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Seigneur mon Dieu, nous te demandons au nom de Jésus. Adoremos o Senhor com muita alegria essa tarde. Adorons Seigneur avec beaucoup de joie cet après-midi. Amém, Jesus. Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Que nessa tarde você possa abrir os olhos do seu coração para Deus. Que cet après-midi, tu puisses ouvrir ton cœur pour Dieu. Amém, Jesus. Que o Senhor Jesus venha nos encher com a alegria dele. Que le Seigneur Jésus nous remplisse avec sa joie. Tu es saint.
Alléluia. Aleluias. Glória a Deus. Que nessa tarde Que cet après-midi, você possa tu puisses sentir a alegria do Santo Espírito. sentir la joie du Saint-Esprit. Independente do momento em que você tem passado. Indépendant du moment que tu viens. Se as coisas para você parecem não estar boas, Que les choses pour toi ne sont saiba pas que o bonnes. nosso Deus está ao seu lado. Sache que notre Dieu est à tes Mas se está tudo bem, Et si, même si c'est tout bien, Ele também está ao seu lado. il est quand même à tes côtés. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz uma coisa: Mais la parole de Dieu, que independente da nossa situação, indépendant de notre situation, nós devemos nous devons nos alegrar com Ele. nous réjouir avec lui. Então louve o Senhor conosco Alors nessa tarde. loue avec le Seigneur. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Se você crer, Si tu você crois, verá tu verras a glória de Deus. la gloire de Aleluia. Dieu. Graças a Deus. Neste momento nós estaremos contribuindo En ce moment, nous allons contribuer e na sequência já estaremos ouvindo a palavra que será ministrada essa tarde. et par la suite, nous allons écouter la parole qui va être ministrée cet après-midi. Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida essa tarde. Dieu, il a une parole pour bénir ta vie ce soir, cet après-midi. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Nós vamos orar. Nous allons prier. Quero convidar aqui o pastor Aureliano. J'aimerais inviter Pasteur Aureliano. Ele vai nessa tarde nos ministrar a palavra do Senhor. Il va cet après-midi ministrer la parole du Seigneur. Nós vamos orar e na sequência estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Nous allons prier, par la suite nous allons écouter la parole du Seigneur. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité d'être ici encore une fois. Senhor, como o Senhor abençoou o nosso culto pela manhã. Seigneur, comme tu as béni notre culte le matin, Deus, eu tenho certeza que nessa tarde não será diferente. je suis sûr que cet après-midi, ça ne va pas être différent. Deus, por favor, fala conosco. S'il vous plaît, parle avec nous. Abençoe o seu povo em nome de Jesus. Bénis ton peuple au nom de Jésus.
Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Je salue l'Église avec la paix du Seigneur, Amen. Saudar todas as pessoas que estão nos assistindo Je salue à toutes les personnes qui nous regardent e dizer, como o pastor que tem dito, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, et amém? de dire, comme le pasteur a dit avant, que Dieu a une parole puissante pour votre vie. Amém? Quantos creem? Combien croient? Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible no livro de Tiago, dans le livre de Jacques, no capítulo de número 2. chapitre 2. Livro de Tiago, capítulo de número 2. Livre de Jacques, chapitre 2, A partir do versículo 14, à partir du verset 14, está escrito assim: est écrit ainsi. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un dire « J'ai la foi » s'il ne le prouve pas à ses actes? Cette foi peut le sauver. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ayant pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il n'est ainsi de la foi si elle ne se manifeste pas par ses actes. Elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dirait peut-être: il n'y a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je leur répondrai: montre-moi comment la foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Amém? Coloque a mão no seu coração. Mettez votre main dans vos cœurs. Senhor nosso Deus e Pai, Seigneur notre Dieu Père, fale com cada um dos seus filhos nessa noite. parle avec chacun de tes enfants ce soir. É o que eu te peço em nome de Jesus C'est ce que je Cristo. demande au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Os irmãos podem se assentar. Vous pouvez vous asseoir. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. J'ai une parole de Dieu pour votre cœur ce soir. E como tema Et comme thème desta mensagem de Deus para a sua vida, de ce message de Dieu dans votre vie, para as nossas vidas, se você quiser anotar, alguém que está anotando, alguém que está acompanhando, pour notre vie, s'il y a quelqu'un qui veut noter, o tema é recebendo as promessas de Deus pela fé. le thème est recevant les promesses de Dieu par nos foi. Recebendo as promessas de Deus pela fé. Recevant la promesse de Dieu par la foi. Eu estava meditando um pouco sobre a fé, J'étais en train de méditer sur la foi. e a fé é um assunto muito interessante para as nossas vidas. Et la foi, c'est un sujet intéressant pour notre vie. E nós poderíamos abordar vários temas sobre fé, Et nous pourrions aborder plusieurs thèmes sur la foi. mas Deus colocou algo no meu coração para estar ministrando, Mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur pour ministrer. para que nós possamos estar tomando posse das promessas de Deus Pour que nous puissions prendre possession de la parole de Dieu. através da fé, À travers la foi. através daquilo que você crê, À travers de ce que tu crois. através daquilo que nós acreditamos. Et à travers de ce que nous croyons. Mas para que nós possamos tomar posse dessas promessas, Mais pour que nous puissions prendre possession nós de ces precisamos promesses, entender nous devons comprendre algo muito importante sobre a fé. quelque chose de très important sur la foi. A fé La foi é uma atitude est une attitude positiva que você toma, positive que tu prennes, baseada em uma convicção que está dentro de você. basée sur quelque chose qui est dans toi. Ou seja, fé Ou soit, é la ação, foi, c'est une action. fé é uma atitude, La foi, c'est une attitude. algo que Deus colocou dentro do seu coração e você toma uma atitude. Quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur et tu prends une attitude. Aqui quando nós lemos, Ici, quand nous lisons, o próprio irmão de Jesus Cristo, Tiago, ele escrevendo, ele diz: Jacques lui-même, il a dit:
Às vezes algumas pessoas podem até dizer que tem fé, mas não tem as obras. Il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils ont de la foi, mais pas d'œuvre. Que fé é essa que vem alguém para você C'est quoi cette foi il y a quelqu'un qui vient vers toi e pede algo et demande quelque chose, ou conta que está passando alguma necessidade na sua vida? ou il te raconte qu'il passe des difficultés dans ta vie. Precisa de uma roupa, precisa de uma comida. Il a besoin d'un vêtement, de nourriture, E você despede a pessoa et tu renvoies cette personne dizendo para ele somente tenha fé, en lui disant mas não faz, aie seulement de la foi, mas não faz nada por ele. mais tu ne fais rien pour lui. Que fé é essa? C'est quoi cette foi? E ele dizendo, outra pessoa poderia dizer: Et une autre personne pouvait dire: você irá mostrar as suas fés sem as obras, eu irei mostrar a minha fé através das obras. tu montres ta foi sans œuvre, moi je vais te montrer Ou ma pelas foi minhas- à travers les œuvres. Ou pelas minhas obras eu irei mostrar a minha fé. Ou à travers mes œuvres, je vais te montrer ma foi. Ele estava dizendo, através das minhas atitudes eu vou mostrar a minha fé. Il était en train de dire qu'à travers mes attitudes, je te montre ma foi. Através das minhas ações que eu tomo, baseado naquilo que Deus prometeu para mim, À travers les actions que je prends, avec ce que Dieu a montré pour moi. as pessoas vão ver que eu tenho fé. Les personnes vont voir que j'ai de la foi. Como as pessoas irão dizer para você que você tem fé, mas você não toma atitudes? Comme les personnes vont dire à toi que tu as de la foi, mais tu ne prends pas des attitudes Que está baseado naquilo que você diz que acredita. qui est basées sur ce que tu dis que tu crois. Então a maior demonstração de fé Donc la plus grande démonstration de foi que você pode ter, que você pode mostrar, que tu peux avoir, que tu peux montrer, é através das suas atitudes, est à travers tes attitudes, é através tes actes, das ações que nós fazemos, à travers les actions que nous faisons, baseado nos nas actes, promessas de Deus. et à travers les promesses de Dieu. Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Combien ici ont des promesses de Dieu dans leur vie? Eu creio que todos têm Je promessas. crois que tout le monde s'y a des promesses. E Deus fez várias promessas para nós, promessas grandes. Et Dieu, il a fait beaucoup de promesses dans nos vies, des grandes promesses. Mas e quantos de nós esperamos a promessa sentado? Mais combien de nous attendons nos promesses assis? Quantos de nós esperamos as promessas sem fazer nada? Combien de nous attendons nos promesses sans rien faire? Deus prometeu que iria abençoar você grandemente em outro lugar. Dieu, il t'a promis qu'il allait te bénir grandement dans un endroit. Deus prometeu dizendo que iria te usar fortemente para ministrar as nações. Dieu, il t'a promis qu'il t'allait t'utiliser pour ministrer les nations. Mas às vezes ficamos de braços cruzados e sentados. Mais parfois nous restons avec des bras croisés et assis. Estamos às vezes vivos, mas prostrados, Nous sommes parfois vifs mais prostrés, ajoelhados, En dobrados, pliés, sem fazer nada. sans rien faire. E nós vemos que dentro da Bíblia Sagrada, Et nous voyons que dans la Bible sacrée, o livro aos Hebreus capítulo 11, le livre de Hébreux chapitre 11 ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento. commence à dire que la foi est un ferme fondement. Ele estava dizendo que a fé é uma base. Commence à dire que la foi c'est une base. Quando você constrói uma casa, Quand tu construis une maison, quando você constrói um prédio, quand tu construis un bâtiment, antes de chegar os tijolos para começar, você precisa fazer uma base para aquela construção. avant que les briques arrivent, tu dois commencer à faire une base pour cette construction. E às vezes, quando você vê uma base de uma construção de uma casa, aquele concreto, Et parfois quand tu vois une base d'une construction, ainda que você não veja os tijolos, même si tu ne vois pas encore les briques, ainda que você não veja a areia, même si tu ne vois pas le sable, ainda que você não veja nada em volta daquele lugar, même si tu ne vois rien autour de cet endroit, mas se você ver aquela base, se você ver aquele fundamento, mais si tu vois dans cette base un fondement, você já passa a crer que algo que uma casa irá ter naquele lugar. tu passes à croire qu'il y aura une maison dans cet endroit. E aos Hebreus ele estava dizendo isso: fé Et en hébreu, il commençait à dire ça. é um Foi. firme fundamento. Você precisa ter uma base, C'était un ferme fondement. Tu devais commencer à avoir une base. ainda que você não veja as coisas à sua volta. Même si tu ne vois pas les choses autour de toi, Você precisa fazer algo para que as coisas venham chegar na sua tu dois vida. faire quelque chose pour que les choses arrivent dans ta vie. Você precisa fazer algo, tem que ter uma atitude para que as coisas comecem a chegar na sua Tu vida. dois faire quelque chose, une attitude, pour que les choses commencent à arriver dans ta vie. E nós vemos no mesmo capítulo 11 aos Hebreus, Et nous voyons que au chapitre 11 aussi des Hébreux, o escritor descrevendo a história de vários homens que entraram para a galeria da fé. l'écrivain qui décrivait l'histoire de plusieurs hommes qui entraient dans la galerie de la Poderíamos foi. falar de Noé, Nous pouvons parler de Noé, que é avisado divinamente por Deus, qui a été touché divinement par Dieu. avisado que haveria um dilúvio. Il a été averti qu'il y aurait un déluge.
Ainda que nunca tivesse acontecido isso, Même si ça n'a jamais arrivé, ele creu. il a cru. Mas ele não ficou esperando. Il n'a pas attendu. Ele fez ali um barco. Et il a fait un bateau. Ele fez uma grande arca. Il a fait une grande arche. Porque ele estava crendo naquilo que Deus havia avisado para ele. Car il croyait à ce que Dieu lui a dit. E a Bíblia relata de tantos homens. Et la Bible parle de beaucoup d'hommes. Como Abraão, ele creu quando Deus prometeu a ele um filho. Comme Abraham, il a cru que quand Dieu lui a promis un fils, Mesmo na sua velhice. même par sa vieillesse, Mesmo depois de idade avançada. même après une âge avancé, E prometendo a ele que daria um filho. E do seu filho, da sua descendência. et Dieu lui a promis un fils, et de son fils, sa descendance, Faria uma grande nação. il ferait une grande nation. E depois de alguns anos, esse homem passou a ser chamado o pai da fé. Et après quelque temps, cet homme est appelé le père de la foi. Mas por que pai da fé? Mais pourquoi le père de la foi? Por causa da atitude que ele toma. Grâce à son attitude. Quando Deus pede um filho a ele, Quand il demande un fils, Deus faz uma grande promessa a ele. Dieu lui fait une grande promesse. Ele estava ali já esperando aquela promessa. Il était là-bas, il attendait cette promesse. Ele cria que ele iria receber a promessa de Deus. Il croyait qu'il allait recevoir cette promesse. Mas depois de uns certos anos, Deus pede para que ele pudesse sacrificar o seu filho sobre um altar. Mais après, à un certain moment, Dieu lui demande pour qu'il sacrifie son fils dans un autel. Ele tinha tanta fé naquilo que Deus havia prometido para ele lá atrás, Il avait tellement de la foi dans ce que Dieu lui a promis en arrière, que da sua descendência faria uma grande nação. que dans sa descendance, il ferait une grande nation, Que ele estava crendo que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, qu'il croyait que même s'il sacrifiait son fils, Deus poderia ressuscitar ele dentre os mortos. Dieu, il pourrait le ressusciter dans les morts. Porque ele tinha fé naquilo que Deus havia prometido. Car il avait de la foi dans ce que Dieu lui a promis. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus... Números chapitre 23, versículo 19. Nombre chapitre 23, verset 19, Diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. dit que Dieu n'est pas un homme qui ment et même pas un fils d'un homme pour que Se arrependa. ça se répande. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Au soir, ce que Dieu il a promis, il accomplit. Ele estava dizendo, acaso Deus falaria e não cumpriria? Et ça ne disait pas qu'il allait promettre et pas le E não faire. faria? Il ne ferait pas. Quando Deus promete algo acerca da sua vida, Quand Dieu promet quelque chose dans ta vie, saiba que Deus ele vai fazer porque ele é fiel. sache que Dieu va le faire car il est fidèle. Ainda que nós somos infiéis, Même si nous sommes infidèles, Deus ele continua sendo fiel. Dieu il continue d'être fidèle. Mas precisa ter uma atitude nossa Mais il doit avoir une attitude para que nós possamos conquistar a promessa que Deus prometeu para as nossas vidas. pour que nous puissions atteindre la promesse que Dieu nous a promis dans E notre Abraão vie. ele foi chamado pai da fé por causa da sua atitude que ele teve. Et Abraham il a été appelé père de la foi grâce à son attitude. Aquela promessa de ter uma grande nação. Cette promesse d'avoir une grande nation, Agora em cima de um altar ali, a ponto de ser sacrificar o seu filho. devant un autel, au point de sacrifier son fils, E tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, às vezes passava na cabeça dele, acabou. et tout ce que Dieu lui a promis, parfois ça passait dans sa tête, tout est fini. Ou às vezes passaria na minha e na sua cabeça. Peut-être ça passera dans ma tête ou dans la vôtre, Mas na cabeça de Abraão não. mais dans la tête d'Abraham, non. Ele estava ali a ponto de sacrificar o seu Il filho. était là-bas, au point de sacrifier son Ele já fils. tinha ido ali a foice, o cutelo para cortar a cabeça do seu filho. Il avait déjà levé le couteau pour couper la tête de son fils. Mas ele sabia que Deus iria cumprir aquilo que tinha prometido para Et il ele. savait que Dieu allait accomplir ce que Dieu lui a promis. Porque ele estava tomando atitudes baseadas naquilo que Deus prometeu. Car il était en train de prendre des attitudes basées sur ce que Dieu lui a promis. E nós precisamos tomar atitudes baseadas naquilo que Deus prometeu para Et nous devons nós. prendre des attitudes basées à ce que Dieu nous a promis. Nós já vimos pessoas sendo curadas aqui. Nous avons déjà vu des personnes qui étaient guéries ici, Através de ministrações, quando dizia, erga as tuas mãos. à travers des ministrations qui disaient E lève Deus ta vai main, operar um grande milagre na sua vida. que Dieu va faire un grand miracle dans ta vie. E para essa pessoa receber, ele teve que erguer as Et mãos. pour que cette personne reçoive, elle devait lever sa main. Ele teve que tomar uma atitude. Il a dû prendre une attitude. Ele teve que mover-se. Il a dû lever sa main. E a partir do momento que ele começou a se mover, Et à partir du moment qu'il commençait à se déplacer, que ele começou a acreditar, ou ele começou a fazer algo
qu'il a commencé à faire quelque chose baseado naquilo que estava sendo ministrado acerca da sua vida. basé à ce qui était ministré dans sa vie. Deus, ele cumpriu Dieu, il a accompli as promessas dele nas nossas vidas. ses promesses dans notre vie. E Deus irá cumprir nas nossas vidas. Et Dieu, il va accomplir dans notre vie. Pois o próprio Deus, ele diz, Car Dieu propre, il dit, o próprio Jesus Cristo escrevendo em Mateus, ele diz: en Matthieu, Jésus dit, passarão os céus e a terra, les cieux et les terres vont passer, mas as palavras de Deus, elas não hão de passar. mais la parole de Dieu ne passera pas. Tudo aquilo que Deus prometeu para você Tout ce que Dieu l'a promis pour toi vai se cumprir. va s'accomplir. Porque quando Deus, ele age, Car quand le Dieu ninguém il pode agit, impedir o agir de Deus. personne ne peut empêcher l'agir de Dieu. Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaïe chapitre 43 verset 13 Está escrito isso, que quando Deus age, dit ça, que quand Dieu agit, ninguém pode impedir o agir de Deus. personne ne peut empêcher l'agir de Dieu. Mas Deus, ele vai levantar o seu trono para agir em seu favor. Et Dieu va se lever de son trône pour agir à ta faveur. Quando nós começarmos a tomar atitudes baseadas naquilo que ele prometeu para Dès que nous nós. commençons à avoir des attitudes basées à ce qu'il nous a promis. Poderia contar uma história sobre os 4 leprosos de 2 Reis, capítulo 7. Je pouvais raconter une histoire des 4 lépreux selon Homens que estavam ali à beira da morte. des hommes qui étaient là-bas, près de la mort. Eles não tinham praticamente para onde correr. Ils avaient plus y aller. Se ficar, o bicho comia. S'ils restaient, E se corresse, o bicho pegava eles também. ils ne pouvaient pas rester, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Pois dentro de Samaria havia uma grande fome naquele tempo. Car en Samarie, il y avait une grande famine dans ce temps. E eles estavam de fora, Et ils étaient en dehors, por fora do muro, do grande muro de Samaria. en dehors du mur de Samarie. As portas fechadas, Les portes étaient fermées pois eles não podiam ter contato com a sociedade. parce qu'ils ils ne pouvaient pas avoir du contact avec la société. E eles começaram a olhar um para o outro. Et ils commençaient à regarder l'un vers l'autre. Ele diz: o que nós iremos fazer? Et ils disaient, qu'est-ce que nous allons faire? Se nós entrarmos, eles não vão querer deixar nós entrar. Si nous essayons d'entrer, ils ne vont pas le laisser. Mas se eles deixar, nós iremos morrer juntamente com eles. Mais si nous laissons entrer, nous allons mourir avec eux. Se ficarmos aqui, nós também iremos morrer. Si nous restons là, nous allons aussi mourir. Vamos descer até o acampamento dos inimigos. Nous allons descendre jusqu'au camp des ennemis. Se eles nos matar, S'ils nous tuent, tão somente morreremos. nous allons mourir aussi. Eles estavam dizendo: Et ils se disaient, mas porém, mais pourtant, talvez no acampamento dos inimigos eles ainda nos deixem viver pelo menos como escravos. peut-être que dans le camp des ennemis, ils nous laissent vivre comme des esclaves. Talvez ainda nos deixem alimentar de alguns dias ainda naquele lugar. Peut-être qu'ils nous laissent s'alimenter quelques jours de cet endroit. E eles dizem: vamos descer então até o acampamento dos Et ils se inimigos. sont dit, nous allons descendre jusqu'au camp des ennemis. E diz que quando eles se levantam para descer ao acampamento dos inimigos, Et la Bible dit que quand ils se lèvent pour aller au camp des ennemis, eu creio que dentro do meu coração, je crois que dans mon cœur, que Deus também ele levanta do seu trono. Dieu il se lève aussi de son trône. E eles iam marchando e Deus ia marchando juntamente com eles em direção ao acampamento dos Et dès inimigos. qu'ils descendaient vers le camp des ennemis, Dieu descendait aussi avec eux. Que Deus ele já tinha ali chamado todo o seu exército Que Dieu il avait déjà appelé toute son armée para marchar juntamente com aqueles homens que estavam tendo uma atitude, pour marcher avec ces hommes qui avaient une ainda que attitude, pequena, mas uma atitude de fé. même avec une petite Pois attitude, eles une estavam attitude de foi. tendo fé que eles ainda poderiam ter uma chance de vida. Car ils avaient de la foi qu'ils allaient avoir une chance de vie. Mas essa chance de vida, eles não ficavam parados, eles não estavam prostrados. Mais chaque chance de vie, ils ne restaient pas là où ils étaient. Eles viram en genoux. que precisava tomar uma atitude. Ils ont vu qu'ils devaient prendre une E attitude. quando eles iam descendo, Et quand ils allaient descendre, o exército inimigo, l'armée de l'ennemi, eles começaram a ouvir grandes barulhos. l'armée commençait à écouter des grands bruits. Barulhos como de carros de guerra. Des bruits comme des chars de guerre. Como de grande exército vindo contra eles. Comme d'une grande armée qui venait vers eux. Como de muitas pessoas vindo para guerrear contra Des eles. bruits comme c'était beaucoup de personnes qui venaient pour guerre. E eles ficaram com tanto medo Ils restaient avec beaucoup de peur. que eles abandonaram ali aquele arraial. Qu'ils ont abandonné leur camp. Abandonaram as suas tendas cheias de comida, Ils ont abandonné leur tente remplie de nourriture, cheia de ouro, remplie d'or, cheia de mantimentos, de roupas naquele lugar. remplie de ressources, de vêtements de cet endroit. E correram. Ils ont couru. Mas quando eles chegaram ali, só tinha apenas 4 homens. Mais quand ils ont arrivé là-bas, il y avait 4 hommes. Eram apenas 4 homens. Seulement 4 hommes. Olhando naturalmente com os nossos olhos, quando nós olhamos natural, Si nous regardons naturellement avec nos yeux, nós iríamos ver apenas 4 homens. nous voyons seulement 4 hommes. Mas quando olhamos para
olhamos com os nossos olhos da fé, Mais si nous regardons avec nos yeux de la foi, nós podíamos ver um grande exército ali acompanhando aqueles homens, nous pouvons voir une armée qui accompagne ces porque hommes. eles tiveram uma atitude de fé. Car ils ont l'attitude de la E foi. eu quero dizer para você, quando você tomar uma atitude de fé, Et je veux dire à toi que dès que tu prends une attitude de foi, baseado naquilo que Deus tem para você, basée sur ce que Dieu a pour toi, grandes coisas vão acontecer na sua vida, porque Deus ele vai com você. des grandes choses vont arriver dans ta vie, car Dieu il est avec toi. Deus ele diz: eu estou contigo. Dieu il dit je suis avec toi. Deus ele vai, quando ele te enviar, ele vai junto com você. Dès que Dieu il va t'envoyer, il part avec toi. Não importa quão difícil é, Peu importe si c'est difficile ou não pas. importa quão grande é o obstáculo. Peu importe si l'obstacle est grand. Nós vemos os muros de Jericó Nous voyons les murs de Jéricho. e Deus diz: os muros vão cair. Et Dieu dit le mur va tomber. Mas ele diz: vocês têm que ter uma atitude, vão rodear 7 Mais vezes. vous devez avoir une attitude. Vous allez tourner 7 fois autour. Vão rodear 7 dias, cada dia uma vez. Vous allez tourner 7 fois, 7 jours. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas em volta dos muros. Chaque jour une fois. Et le 7e jour, vous allez faire 7 Vão tours. tocar as Vous buzinas allez sonner les trompettes. e as muralhas vão ter que cair. Et la muraille va devoir tomber. E a Bíblia nos relata Et la Bible nous dit que depois que eles rodaram, qu'après qu'ils ont tourné, as muralhas caíram. le mur est tombé. Você sabe por quê? Não foram somente eles que derrubaram aquelas Vous muralhas. savez pourquoi? C'est pas seulement eux qui ont fait tomber la Foi muraille. por causa da atitude de fé. C'est à cause de son attitude de foi. Foi por causa da crença, daquilo que eles ouviram de Deus falando para eles. C'est grâce à ce qu'ils ont entendu de Dieu. As muralhas caíram. Le mur est tombé. E Josué ele escreve no seu livro de Josué. Et Josué écrit dans son livre, Ele diz todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel. il dit que toutes les promesses que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, Tudo aquilo que ele prometeu para a nação de Israel, tout ce qu'il a promis pour la nation d'Israël, elas se cumpriram. ils vont Você s'accomplir. sabe por que todas as promessas se cumpriram? Et vous savez pourquoi toutes les promesses se sont Porque em accomplies? todas as promessas o povo de Israel tiveram atitudes, Car toutes les promesses, le peuple d'Israël, ils ont eu des attitudes. fizeram atos, Ils ont fait des actes. Ils ont eu des demonstraram actes. atitudes Ils ont démontré des attitudes. de fé. Eles não ficaram parados. Des attitudes de foi. Ils ne sont pas restés assis. Foi como o Tiago diz, precisa ter obras na nossa fé. C'est comme Jacques a dit, il doit avoir des œuvres dans notre A foi. mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, La femme avec l'influx de sang, en Marc chapitre 5, no versículo 34, verset 34. diz a Bíblia, depois de 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, La Bible dit qu'après 12 ans qu'elle souffrait d'un flux de sang, depois de ter gastado todo o seu dinheiro com os médicos, après avoir gaspillé tout son argent avec les médecins, depois de procurar tantas saídas après avoir cherché tellement de sorties, e não encontrar nenhuma delas, elle n'avait trouvé aucune d'elles. ela resolveu encontrar no verdadeiro lugar, Elle a décidé de chercher dans le véritable endroit, no verdadeiro lugar aonde nós devemos buscar saída para as nossas vidas. dans l'endroit où nous devons chercher la sortie dans notre vie. Nesse momento onde nós estamos passando, onde o mundo está passando de coisas terríveis, En ce moment que nous passons, où le monde passe avec des choses terribles, de vírus, de peste, de coisas de tenebrosas, virus, de peste, des choses horribles, precisamos ter atitudes de fé. nous devons avoir des attitudes de E o foi. único lugar que nós precisamos ter, o único lugar que nós devemos ir buscar Et le seul endroit où nous devons chercher, é em Jesus Cristo. c'est en Jésus-Christ. E aquela mulher do fluxo de sangue, Et cette femme avec un flux de sang, ela começou a crer elle a commencé à croire que aquele Jesus Cristo que o povo falava, que ce Jésus-Christ que le peuple parlait, esse Jesus Cristo que o povo de Israel estava esperando, c'est Jésus que le peuple d'Israël était en train d'attendre. era esse Jesus Cristo que estava na terra naqueles dias. C'était ce Jésus qui était dans ces terres dans ce jour. E ela disse: se eu tão somente Et elle se disait, si je lui touche seulement, tocar nas suas vestes, si je touche seulement ses vestes, eu serei curada desse mal. je serai guéri de ce mal. E a Bíblia nos relata que ela foi por debaixo, porque uma grande multidão seguia Jesus. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Elle est partie vers en bas. E ela foi sur les pieds. arrastejando. Et elle est partie par terre. E ela conseguiu tocar em Jesus. Elle a réussi à toucher Jésus. Mas no versículo 34 do capítulo 5 de Marcos, Mais au verset 34, verset 5 de Marc, o mais interessante, le plus intéressant, que depois que ela recebe a cura, ela mesma sentiu-se curada. qui après qu'elle avait reçu la guérison, elle a senti sa guérison. E Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Et Jésus, il a senti que de lui, il y avait de Ele pouvoir chama, qui est sorti. ele chama aquela mulher até diante dele Il appelle cette femme devant lui. e diz para ela: mulher, Il lui dit, femme, a tua fé ta foi te salvou. t'a sauvé.
Ou ele estava dizendo, a tua atitude te salvou. Jésus, il était en train de dire, ton attitude t'a sauvé. Fé é atitude. Foi, c'est de l'attitude. Ele estava dizendo para ela, a tua fé te salvou. Il était en train de dire, ta foi t'a sauvé. Seja curada deste mal. Sois guéri de ce E mal. naquele momento ela foi curada. Et en ce moment, elle a été guérie. Depois de 12 anos sofrendo com aquele mal. Après 12 ans qu'elle souffrait de ce mal. Por causa de uma atitude baseada Grâce à une attitude basée numa fé que ela tinha que Jesus Cristo poderia curar ela. d'une foi qu'elle avait, grâce à Jésus qui pouvait la guérir. Então nós precisamos acreditar e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Donc nous devons croire à ce que Jésus a pour nous. Mas precisamos nos levantar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Et nous devons nous lever comme des hommes et femmes de Dieu. Precisamos fazer algo. Nous devons faire quelque chose. Quando nós cremos que o irmão poderá ser curado do nosso lado, Quand nous croyons que nos frères peuvent être guéris à nos você côtés, precisa demonstrar atitude baseada nessa fé que você crê. tu dois démontrer des attitudes basées sur cette foi que tu vois. Levante e vai até ele, coloque a mão e ministre a cura em nome de Jesus Lève-toi et Cristo. va sur ta tête et ministre sa guérison. Jesus Cristo ele disse para os seus discípulos: Jésus dit à ses disciples, se vocês crêem, si vous croyez, se vocês tiverem fé, si vous avez de la foi, acreditar nas obras que eu si faço, vous croyez dans les œuvres que je, vocês poderão fazer essas mesmas obras vous pouvez faire les mêmes œuvres. e farão muito mais do que essas obras que vocês estão Et vendo. vous allez faire beaucoup plus que ces œuvres que vous E voyez. quantos aqui nessa tarde crê nas obras que Jesus Cristo Combien fez? ici croient dans les œuvres que Jésus-Christ Aleluia, a? você pode fazer muito mais. Diga para o seu irmão, você pode fazer muito mais. Dites à vos frères, vous pouvez faire beaucoup plus. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, vocês podem fazer muito mais. Jésus même, il a dit, vous pouvez faire beaucoup plus. Pois onde ele disse isso, ele continua dizendo, Car là où il a dit, il continue de dire pois tudo aquilo que vocês pedis em meu nome, que tout ce que vous dites à mon nom, crendo recebereis. en croyant, vous allez le Tudo aquilo que recevoir. vocês pedires ao Pai em meu nome, vocês receberão. Tout ce que vous dites au nom du Père et à mon nom, vous allez le recevoir. Mas precisamos entender que nós precisamos pedir algo para Deus dentro do propósito, dentro da vontade Mais dele. nous devons comprendre que nous devons demander quelque chose à Dieu dans son propos. Não podemos sair de fora daquilo que é o propósito de Deus. Nous ne pouvons pas sortir à ce qui est l'objectif de Dieu. Às vezes tem pessoas pedindo para Deus dar um carro, mas o carro é para passar em cima dos outros. Parfois on demande pour avoir une voiture, mais la voiture c'est pour renverser les autres. É para não dar carona para ninguém. C'est pas pour amener quelqu'un avec É para nous. não servir os outros. C'est pas pour servir les autres. E às vezes estamos pedindo muito mal. Et parfois nous demandons O mal. próprio Tiago diz: pedi e não recebeis porque não sabeis pedir. Jacques même il dit, ne demandez pas car vous ne savez pas demander. Mas quando nós pedimos dentro do propósito de Deus, Mais quand nous demandons dans l'objectif de Dieu, é como Jesus Cristo diz: tudo que vocês pedis em meu nome, Deus irá conceder para vocês. c'est comme Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demandez pour mon nom, vous allez les avoir. E tudo aquilo que Deus prometeu para você Et tout ce que Dieu nous a promis, vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as suas va promessas. s'accomplir car il est fidèle pour accomplir ses promesses. Não tem ninguém mais fiel do que Il Deus. n'y a personne de plus fidèle que Dieu. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Você crê? Tout ce qu'il a promis, ça va s'accomplir dans ta vie. Vous croyez? Então a melhor Donc le meilleur ou a maior demonstração de fé ou la plus grande démonstration de é foi, as atitudes que nós tomamos baseado naquilo que nós dizemos crer. ce sont les attitudes que nous prenons à ce que nous disons de croire. Se nós cremos, precisamos tomar atitude. Si nous croyons, nous devons prendre des attitudes. Precisamos nos levantar. Nous devons nous lever. Precisamos fazer algo. Nous devons faire quelque chose. Quando Jesus Cristo disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, Quand Jésus-Christ a dit que nous allons mettre nos mains sur les malades, ils allaient être guéris, que grandes coisas iriam acontecer. que des grandes choses allaient arriver. Tudo isso ele diz. Tout ça, il a dit. Mas antes de tudo isso ele diz: ide Mais avant tout ça, il dit, va e pregai a todas as nações. et prêche à toutes les nations. Ele estava dizendo: você precisa fazer algo. Il était en train de dire que tu dois faire quelque chose. Você vai pregar, mas você precisa ir até este lugar pregar. Tu vas prêcher, mais tu dois y aller dans cet endroit pour prêcher. Não fique sentado esperando que as pessoas vão vir até você ser curadas. Ne reste pas assis en attendant que les personnes viennent vers vous pour Nós être que guéris. acreditamos em algo ou que nós que professamos essa fé em Jesus Cristo, Nous qui croyons à quelque chose, qui nous avons cette foi en Jésus-Christ, precisamos nos levantar para fazer algo nous devons nous lever pour faire quelque chose. neste presente século que estamos vivendo. Neste presente século que estamos vivendo. Dans ce siècle que nous vivons. E quantos aqui querem herdar da maior promessa de Deus? Combien ici veut hériter de la plus grande promesse de Dieu? E a maior promessa de Deus é a vida Et eterna. la plus grande promesse de Dieu est la vie éternelle. A vida eterna La vie é éternelle a maior promessa de Deus. est la plus grande promesse de Dieu. E Jesus Cristo, Et Jésus-Christ, ele diz: não tem ninguém, il dit, il n'y a personne não tem ninguém que que tenha deixado o Pai
qui a laissé son père, que tenha deixado mãe, qui a laissé sa mère, que tenha deixado filhos, qui laisse ses enfants, que tenha deixado campos, qui a laissé des camps, que tenha deixado fazendas, des fermes, des champs, por amor de mim, pour amour à moi, que não receberá 100 vezes mais nessa terra, qui ne recevra pas 100 fois plus dans cette terre, e ainda na vida vindoura, et aussi dans la vie, naquilo que ainda está por vir, et aussi dans ce qui va venir, a vida eterna. la vie éternelle. Ou seja, não tem ninguém Ou soit, il n'y a personne que tenha deixado tudo para fazer a obra de Deus, qui a laissé tout pour faire l'œuvre de Dieu, que não receberá 100 vezes mais ainda nessa terra. qui ne recevra pas 100 fois plus dans cette Ele terre. estava dizendo: você ainda vai receber em irmãos, Il était en train de dire que tu vas recevoir em des frères, filhos, des fils, em campos, en champs. mas quando isso não vier em primeiro lugar, Mais si ça ne vient pas en premier lieu, quando o reino de Deus vir em primeiro lugar, quand le royaume de Dieu vient tudo isso en vocês vão première receber place, 100 vezes mais ainda aqui na terra. tout le reste, vous allez recevoir 100 fois plus dans cette terre. E por fim, a maior promessa de Deus, a vida eterna. Et pour la fin, la plus grosse promesse de Dieu, la vie Aleluia. éternelle. Você crê? Est-ce que vous le croyez? Você precisa tomar posse dessa palavra nessa Vous noite. devez prendre possession de cette Eu parole. convido ce soir. você para que se coloque de pé neste momento. Je vous invite pour se mettre debout en ce Eu moment. quero orar pela sua vida. J'aimerais prier pour ta vie. Eu quero orar por você que toma posse dessa palavra nessa noite. J'aimerais prier pour toi pour que tu prennes possession de Que a cette partir parole. de hoje, Que à partir d'aujourd'hui, que aquilo que você acreditava, à ce que tu crois, aquilo que você tinha dentro de você dizendo ser fé, ce que tu as dans toi, que tu disais c'était de la foi, mas que não tomava uma atitude baseada naquilo. mais que tu ne prenais pas une attitude Mas basée que a sur ça, partir de hoje você venha ter atitudes de fé. mais à partir d'aujourd'hui, que tu prennes des attitudes de foi. Quando as pessoas dizem: Deus vai me dar um documento neste lugar, Combien de personnes disent Dieu va me donner des documents dans ce mas não tem endroit, coragem nem de dar entrada na comuna, mais n'ont pas le courage de faire l'entrée à la commune, não tem coragem de correr atrás. n'ont pas le courage de courir après. Tem advogados até gratuitos, Il y a des avocats gratuits même, mas às vezes estão esperando cair do céu. mais parfois ils attendent que les cieux tombent. Quantas pessoas querendo a cura Il y a combien de personnes qui veulent la guérison para a sua vida física, para a sua vida espiritual, pour leur vie physique, leur vie spirituelle, mas não tem coragem de levantar do seu banco, do seu sofá, mais ils n'ont pas le courage de se lever de son canapé para buscar no lugar certo em Jesus Cristo. pour chercher au bon endroit, qui c'est en Jésus-Christ. Parece que está esperando cair do céu. On dirait qu'ils attendent que les cieux tombent. Nós vemos a história de paralítico, Nous voyons l'histoire d'un homem que paralysé, estava paralítico em sua cama, l'homme qui était paralysé dans son lit, e Jesus estava em sua casa ministrando, et Jésus était dans sa maison qui ministrait. e no momento que ele estava ministrando, Et au moment qu'il ministrait, ele começou a escutar barulho no telhado. il commençait à entendre un bruit sur le toit. E quando eles olharam para cima, Et quand ils ont regardé vers le haut, ele viu vários homens ils ont vu plusieurs hommes abrindo o telhado e descendo homem qui ouvraient le toit et descendaient un homme sobre uma cama. sur un lit. E Jesus Cristo, vendo aquela fé tão grande, Et Jésus-Christ qui voyait cette foi énorme, naquele momento, Jesus Cristo ele diz: en ce moment, Jésus-Christ il a dit, os teus pecados estão perdoados. tes péchés sont pardonnés. Quando nós temos atitude de fé, Quand nous avons les attitudes de foi, quando nós temos ações de fé, quand nous avons des actes de o foi, nosso Senhor Jesus Cristo ele perdoa os nossos notre pecados. Seigneur Jésus-Christ, il pardonne nos E péchés. não somente perdoa os nossos pecados, Et il pardonne pas seulement nos péchés, como ele lança no mar dos esquecimentos. comme il jette dans la mer des Ele oublis, lança lá fora. il jette dehors. E ele não só perdoa os nossos pecados, como também traz a cura física para nós. Et il ne pardonne pas seulement nos péchés, mais comme il ramène la guérison physique pour E ele nous. diz: para que todos saibam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder Pour que tous sachent que Jésus-Christ, Fils de Dieu, ait du pouvoir para perdoar pecados. pour pardonner des péchés. Ele diz: levanta, pega a sua cama e anda. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mas precisou ter uma atitude de fé daqueles homens, Ces hommes ont dû avoir une attitude de foi para que eles pudessem receber pour qu'ils puissent a recevoir promessa la promesse de Deus nas suas vidas. de Dieu dans sa vie. E a promessa de Deus é que Deus tem cura para todos nós. Et la promesse de Dieu, c'est que Dieu a une guérison pour nous tous. A promessa de Deus é que Jesus Cristo ele levou sobre si as nossas dores e as nossas La enfermidades. promesse de Dieu, c'est que Jésus-Christ a emmené avec lui toutes les douleurs. Eu quero dizer para vocês, se você crê nessa noite, Je veux dire, si vous croyez ce soir, você tomar posse. que tu prennes possession, Eu quero dizer para você que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser je veux atingido. te dire que 1000 vont tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais tu vas rester debout. Mas precisa ter atitude de fé. Mais tu dois avoir une attitude de foi. Precisa tomar ações de fé. Tu dois avoir des actions de foi. Precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tu dois mettre le royaume de Dieu en premier lieu. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nessa terra. Que Dieu va faire des grandes choses
dans ta vie sur cette e terre. ainda vai te dar a vida eterna Et il va te donner la vie como éternelle uma en grande plus, recompensa para a sua vida. comme une grande récompense pour ta vie. Quero convidar o pastor Marcelo para fazer essa oração J'aimerais inviter le pasteur Marcelo pour faire cette prière e que Deus possa operar grandemente na sua vida et que Dieu puisse opérer grandement dans ta vie através dessa palavra. à travers cette parole. Senhor Deus, Seigneur Dieu, em nome de Jesus, au nom de Jésus, aonde está alguém, Senhor, nessa tarde, où se trouve quelqu'un, Seigneur, cet après-midi, com essa atitude de fé, avec cette attitude de foi, alguém, Senhor, que decidiu quelqu'un qui a décidé verdadeiramente confiar no Senhor, de se confier véritablement sur toi, e que verdadeiramente essas pessoas irão agir na direção que eles acreditam. et que ces personnes vont agir véritablement dans ce qu'ils croient. Deus poderoso, por favor, Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît, aumenta a fé desta pessoa. augmente la foi de cette personne. Se esta pessoa não tem nenhuma fé, Si cette personne n'a aucune foi, Deus, por favor, produza fé nesse coração. Dieu, s'il vous plaît, produit une foi dans ce cœur. Senhor, produza a fé nesse coração. Seigneur, produit, met de la foi dans son cœur. Deus, está escrito que a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Dieu, il est écrit que la foi vient en écoutant ta parole. Meu Deus, enquanto essas pessoas ouviam a sua palavra, Et pendant que ces personnes écoutaient ta parole, Deus, aqueles que não tinham fé, que a fé possa ter sido gerada em seus corações. Dieu, à tous ceux qui n'avaient pas de foi, que la foi puisse être gérée dans son cœur. Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos essa tarde. Dieu, c'est au nom de Jésus que nous te demandons ce soir. Deus, fortaleça a fé dos teus filhos e filhas. Fortifie la foi de tes fils E abençoe o seu povo, Pai. et bénis ton peuple. É o que Père. nós te pedimos. Ce que nous te demandons Agradecidos. et nous te remercions Em nome de Jesus au nom de Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen. Chegamos ao fim do nosso culto. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. No próximo domingo, Le dimanche prochain, para vocês que estão através das redes sociais, vous qui nous regardez dans les réseaux sociaux, nós estaremos aqui no mesmo horário. nous allons être ici au même horaire. E para aqueles que estão aqui presencialmente, Et tous ceux qui sont ici, qui sont présents ici, o horário de vocês será no próximo domingo às 18h10. votre horaire sera le dimanche prochain à 18h10. Então todos os nossos cultos são rotativos. Car tous nos cultes tournent autour. Nós temos 3 cultos a cada domingo. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Culto às 10 da manhã, Un culte à 10h du das matin, 10 às 10h50. de 10h à 10h50. Nós temos outro culto que é esse culto das 17 às 17h50. Nous avons un autre culte, c'est celui-ci de 17h à E 17h50. temos outro culto que começa às 18h10, das 18h10 às 19h. Et un autre culte qui commence à 18h10 jusqu'à 19h. Obrigado a todos vocês que vieram aqui nessa noite Merci à vous tous qui sont venus ici cet après-midi. e a vocês que permaneceram ouvindo a palavra do Senhor. Et vous qui êtes restés ici en écoutant la parole du Seigneur. Que a fé do Senhor possa estar em cada dos vossos corações. Que la foi du Seigneur puisse être dans le cœur de chacun. Eu queria dizer a todos os irmãos que estão presentes J'aimerais dire aux frères qui sont présents que na próxima sexta-feira nós retornaremos a nossa oração aqui presencial. vont revenir. Então, os irmãos não esqueçam de trazer as máscaras. Donc les frères, ne vous oubliez pas les masques. E na hora que você for orar, você pode, quiser tirar a máscara. Et au moment que tu vas prier, si tu veux enlever, tu enlèves. Amém? Então, Amém. Próxima sexta-feira nós teremos o nosso culto, nós teremos a nossa oração às 19h30. Donc vendredi prochain, nous allons avoir notre prière à 19h30. E no sábado nós teremos a nossa ceia online. Et le samedi, nous allons avoir notre Sainte Seine en ligne. Nosso culto de ceia no sábado vai ser online. Notre culte de scène samedi va être en ligne. Pelo motivo de nós não podermos reunir todas as pessoas aqui no mesmo horário. Par le motif que nous ne pouvons pas réunir toutes les personnes ici au même horaire. Amém? Então você prepara os elementos da ceia. Donc vous préparez les éléments pour la Sainte Seine. Amém.
Amen. Senhor, leva os teus filhos em paz para suas casas. Seigneur, emmène tes enfants en paix dans ces maisons. Dê a eles uma excelente semana. Donne à chacun d'entre eux une excellente Pai, semaine. nós te pedimos, Nous te demandons, em nome de Jesus. au nom de Jésus. Isso eu havia esquecido. Et j'avais oublié. E aproveitando vocês, nós não poderíamos esquecer de um pedido, ou de alguns pedidos de oração. Et je vais profiter de vous pour demander quelques demandes de prière. Tem alguém que me pediu oração para Il y a quelqu'un qui m'a a demandé une Juliana, prière para o tio. pour son oncle. Então nós vamos orar pelo tio da Juliana que está com coronavírus. Donc, E toda, né, eu acho que a família dele também. donc nous allons prier pour l'oncle de Juliana car il a le coronavirus et toute sa famille. Nós estaremos também orando Et nous allons prier aussi em favor de todos os brasileiros à faveur de tous les Brésiliens e de todos os americanos. et de tous les Que Américains. Deus tenha misericórdia das Américas. Que Dieu ait la miséricorde de l'Amérique. Que Deus tenha compaixão. Que Dieu ait l'amour. Ontem ainda um dos nossos amigos nos mandou uma mensagem que ele perdeu um grande amigo. Hier même, un de nos frères a envoyé un message qui disait qu'il a perdu un grand ami, Que era pastor qui était un pasteur. e que inclusive pediu oração para que Deus viesse confortar a família. Et il a demandé une prière pour que Dieu puisse venir conforter la famille. Vamos orar para essas pessoas que estão sofrendo nesta hora. Nous allons prier pour les personnes qui souffrent en ce moment. Vamos pedir a Deus que Deus anula esse coronavírus das Américas. Nous allons demander à Dieu pour qu'il annule le coronavirus en Amérique. Como Deus fez aqui na Europa, Comme Dieu il a fait ici en Europe. que até então era o continente que tinha sido mais açoitado pelo coronavírus. Qui était le continent qui était plus frappé pour le E coronavirus. Deus teve misericórdia, que Deus tenha misericórdia das Américas. Et Dieu il a eu la miséricorde. Que Dieu il ait la miséricorde pour les Amériques. Deus, em nome de Jesus. Dieu, au nom de Jésus. Nós queremos apresentar ao Senhor o tio da Juliana Nous voulons vous présenter l'oncle de Juliana e também a sua família. et aussi sa famille. Deus, que foram, Senhor, que adoeceram com coronavírus. Les personnes qui sont tombées malades par le coronavirus. Deus, nós expulsamos, ó Deus, da vida do tio da Juliana e dos seus parentes todo esse vírus, ó Pai. Nous expulsions de l'oncle de la sœur Juliana et de sa famille le coronavirus. Deus, nós expulsamos, ó Deus, das Américas. Nous expulsions des Amériques. Deus, nós expulsamos da América do Sul, Nous expulsions de l'Amérique du da Sud. América do Norte, De l'Amérique du Nord. da América Central. Da América Central. Nós expulsamos, ó Deus, o coronavírus daquele continente, meu Deus, americano, Senhor. Nous expulsions le coronavirus de ce continent américain, Seigneur. Deus, tem misericórdia das Américas. Dieu ait la miséricorde des Amériques. Deus, por favor, guarde os nossos familiares lá, S'il vous Senhor. plaît, Seigneur, garde nos familles là-bas. Guarde os Seigneur. nossos amigos, Senhor. Garde nos amis, E Seigneur. mesmo aqueles que nós não conhecemos. Et même ceux que nous ne connaissons pas. Senhor, aqueles que estão chorando nesta hora. Seigneur, tous ceux qui pleurent en ce moment. Senhor, porque perderam alguém da família. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans sa famille. Oh, Espírito Santo, conforta esses corações que estão chorando, Senhor. Saint-Esprit, conforte toutes les personnes qui pleurent en ce moment. Deus, todos aqueles que estão chorando nesta hora. Tous ceux qui pleurent en ce moment. Oh, Espírito Santo, por favor, conforte esses corações. Saint-Esprit, s'il vous plaît, conforte ces cœurs en ce Nós te moment. pedimos, Senhor. Nous te demandons, Seigneur. Arranca, Deus, o coronavírus do planeta Terra, Pai. Enlève le coronavirus de la terre, Père. Pai, por favor, arranque, ó Deus, esse vírus do planeta Terra. Père, enlève ce virus de la terre. Anule, ó Deus, o poder desse vírus, meu Pai. Annule le pouvoir de ce virus, Père. Deus, nós te Nous imploramos. t'implorons Em nome de au Jesus nom de Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen. Que a graça do Senhor Jesus Que Cristo, la grâce du Seigneur o Jésus-Christ, grande amor de Deus, le grand amour de a Dieu, comunhão e as consolações do Espírito Santo la communion et la consolation du seja Saint-Esprit com todos vocês. soient avec tous. Deus te abençoe. Que Dieu vous Tenha bénisse. uma ótima semana. Il y ait une excellente semaine.